Bom, pessoal, então continuando nesse papo de macronutrientes, como a gente viu nas aulas anteriores, começando lá na gordura, que a gordura foi criticada em torno dos anos 80, e daí as pessoas começaram a ficar com medo de gordura, ela foi demonizada naquela época pela imprensa, e daí você teve uma queda no consumo de gordura. Só que a obesidade continuou crescendo, e daí foi que a ciência colocou a sua lupa em cima dos carboidratos. Ela começou a investigar melhor qual que era a relação do carboidrato possível dos carboidratos em relação à obesidade, ao número crescente de pessoas obesas, e o número de infartos também que não tinha mudado. Provavelmente porque as pessoas, na hora que ficaram com medo de consumir gordura, acabaram descontando ou compensando mais nos carboidratos, principalmente os carboidratos processados. E nesse meio de tempo todo, a proteína nunca foi criticada, a proteína continuou estável, o consumo de proteína, que é o nosso assunto de hoje. Só que a proteína ainda vejo que tem alguns tipos de pacientes que tem alguns tipos de receio em relação ao consumo da proteína. A gente vê que às vezes os pacientes ficam receosos com principalmente a questão de sobrecarga de algum tipo de órgão, como se fosse uma sobrecarga do rim ou sobrecarga do nosso fígado, do alto consumo de proteína em relação a isso. Eu vejo também alguns pacientes, principalmente mulheres, que ficam com receio de consumir muita proteína e de repente ganhar muita massa magra, ficarem muito musculosas, ganhar no volume muscular. Então a gente vai ver na aula de hoje que isso não é verdade, que isso pode ser contornado e vai ver o que é de favor e o que é contra as proteínas. Pensando nessa questão da sobrecarga de algum tipo de órgão, de rim, fígado, eu tento entender de onde que veio a origem disso, de onde começou tudo isso, porque na literatura a gente não encontra nenhum estudo que associou esse alto consumo de proteína a algum tipo de falha, de sobrecarga de nenhum tipo de órgão desse tipo. Então a ciência não mostra muito bem isso. Então, de onde que surgiu, talvez, esse mito? Talvez seja porque quando a gente fala em proteína, as pessoas logo associam a suplementos de proteína, a proteína em pó, a whey protein, a albumina. E graças a uma questão da indústria, que acabou fazendo todo esse marketing em cima desses suplementos, elas acabaram associando sempre esses suplementos à vida de um fisiculturista. Aqueles caras fortes, todos definidos, com muito músculo. E esses caras, eles são associados ao uso de anabolizantes e esteroides. Logo, acredito que as pessoas tenham feito uma associação do uso de suplementos, anabolizantes e esteroides, e a proteína acabou manchada no meio disso tudo. Que talvez ela traria algum tipo de sobrecarga, assim como os anabolizantes e esteroides acabam trazendo para os seus usuários. Mas a ciência mostra que não é muito bem assim. E aí vem também a questão do receio ali de se ficar forte. Ah, não, se eu comer muita proteína, eu recebo isso às vezes na clínica, né? Os pacientes que chegam e falam, nossa, mas eu ganho músculo muito rápido, eu fico forte muito rápido. Então leva na dieta que eu não quero ficar tão grande, tão forte que nem a blogueira X lá, né? Pra não citar nomes aí. Pessoal, eu até dou uma brincadinha, dou uma risadinha com os pacientes e falo, pô, eu tô nessa faz 15 anos, tentando ganhar um pouco mais de massa magra, tentando ficar um pouco mais forte. E eu não sou nenhum bodybuilder, nenhum fisiculturista, não tô tão forte assim. Então não é do dia pra noite, não é só esse único fator, não é só o fato de você comer proteína que vai te deixar mais forte, vai te deixar volumosa, um grande volume muscular. Não, a gente sabe que é muito mais difícil que isso. E acredite se quiser, na minha prática clínica eu percebo que é muito mais difícil você ganhar massa magra às vezes do que até perder gordura. A questão de você ganhar massa magra, de você aumentar seu volume muscular, não depende só do consumo de proteína. Depende também de uma questão de saldo calórico, você tem que ficar no crédito positivo em calorias, então consumir mais calorias do que o seu corpo gasta, porque gasta muita energia para poder construir músculo. Então não é uma garantia que você vai estar com o crédito calórico mesmo comendo mais proteína. Tem toda uma questão genética também, tem pessoas que se batalham a vida inteira, pegam muito peso, fazem até uso de esteroides anabolizantes e não crescem, não ganham volume muscular. Então tem essa questão genética. Tem pessoas que ganham até um pouquinho mais fácil, mas ninguém vira o Arnold Schwarzenegger do dia para a noite, mesmo com a melhor genética do mundo. Fora isso, tem também a questão do estímulo do exercício. Pô, o cara que você vê que tem um maior volume muscular, ou aquela blogueira que você vê que é volumosa e tem todo gomos na barriga, a perna riscadinha, ela treina todo dia e um treino específico para aquilo. É um treino de hipertrofia, muitas vezes periodizado por um personal, um treino que vai até a falha, todo dia ela passa dor, sofre essas adaptações do exercício, do treino. É difícil ter pessoas que têm esse tipo de treino tão intenso para poder causar essa adaptação, tamanha adaptação. Então, é só para mostrar para vocês que não é tão fácil assim, não é que você vai ficar forte do dia para noite. Mas é importante você construir músculo, é importante sim você pelo menos manter a massa magra. É o que eu falo para meus pacientes. Quando você entra numa dieta, quando a gente está fazendo déficit ali para ter o emagrecimento, é fundamental que a gente crie também um tipo de estímulo para que você segure sua massa magra, para que você não delete músculo. Porque a hora que você começa a restringir energia e você entra para uma dieta, o seu corpo vai querer economizar energia, porque é isso que você está forçando ele, é esse tipo de adaptação. E uma das principais ferramentas que o seu corpo tem para poder fazer essa gestão de energia, para poder economizar energia, é deletar massa magra. O tecido muscular é um tecido que está ali, você não sente, mas ele tem uma contração mínima ali, que ele fica cobrando energia só para existir.
E teu corpo quer deletar aquilo, porque ele não pode economizar energia de outras formas, ele não pode tirar energia do seu cérebro, não pode tirar energia do seu coração, nem dos seus órgãos. Então, ele vai tender a deletar massa magra. Então, a minha intenção ali com aquela dieta hiperproteica, às vezes, de colocar um pouco mais de proteína, de pedir para o paciente se exercitar, é para segurar a massa magra, para poder manter seu metabolismo acelerado, para manter teu corpo gastando energia. Para manter o metabolismo acelerado, é importante segurar a massa magra. A gente não está nem falando em construir massa magra. Bom, pessoal, então agora que vocês viram a importância de se manter a massa magra enquanto a gente está fazendo dieta, manter nosso tecido muscular para deixar o metabolismo acelerado e que a proteína tem um papel fundamental nisso, então quer dizer que quanto mais proteína consumir, melhor? Bom, não é bem assim. Tem uma quantidade máxima que o nosso corpo consegue lidar com proteína e tem um consumo que eu chamo de consumo consciente de proteína. A gente não ficaria desperdiçando proteína e nem consumindo abaixo do que a gente poderia alcançar de proteína na construção muscular. E eu tenho um gráficozinho que resume aí alguns estudos que foram feitos com as quantidades de proteína que nosso corpo consegue lidar, nosso corpo usa melhor. Vou tentar explicar isso da forma mais simples possível para vocês. Então pensa numa linha, num tempo ao longo do dia, do decorrer do dia aqui. Lembrando do tempo do vestibular, o ΔT, variação de tempo ao longo do dia. Aqui é o fluxo do que acontece com as proteínas do nosso corpo. PTN eu vou chamar de uma abreviação de proteína. Então tem momentos que a gente está em construção, que é um momento positivo aqui, a gente está construindo proteína, a gente está construindo tudo que precisa ser renovado no nosso corpo. Então pensa em sistema imune, pele, cabelo, unhas e tecido muscular também. Então tem hora que a gente está construindo, que é o que a gente chama de anabolismo, né? Em outras palavras, para quem já está mais avançado aí. Ou se não, tem momentos que a gente está aqui abaixo do gráfico que a gente está no momento de catabolismo, que é o momento de quebra. A gente está perdendo proteína para o meio ambiente. Então, nesse processo de regeneração, por exemplo, nossas células da pele, elas vão caindo, elas vão sendo renovadas. Então, tem um momento que a gente está quebrando, tem um momento que a gente está construindo. Então, isso vale para todos os tecidos do nosso corpo. Essa questão estrutural que eu falo, a gente está criando estruturas no nosso corpo. Então, o que acontece? De manhã, quando você está muito tempo sem comer proteína, seu corpo está no negativo, você acorda aqui no negativo. Aí você come proteína, teu corpo vai pegar aquela proteína e construir, constrói, depois de um certo tempo ele está quebrando. Porque o nosso corpo não tem essa capacidade de reter proteína para usar mais tarde. A gente comeu proteína, ele vai usar para esses fins estruturais, vai construir pele, cabelo, unha, tempo depois ele vai começar a quebrar de novo. E tem um máximo aqui que ele vai usar de proteína que eu vou explicar para vocês já já. Só que daí é assim, daí você cai no negativo, consome de novo proteína, fica positivo, depois o tempo está negativo e vai nesse fluxo, nessa dinâmica ao longo do dia aqui. O que a gente precisa entender a partir disso? Tem um máximo que o nosso corpo consegue usar por proteína cada vez que você come. O cálculo aí, falando a grosso modo, seria em torno de 20 gramas de proteína. Claro que numa consulta, na hora de desenvolver um cardápio, a gente faz uma regrinha de 3, a gente acaba fazendo isso aqui, só que eu acabei arredondando esse número para ficar um pouco mais fácil aí a conta, mas é em torno de 20 gramas para a maioria das pessoas. O que acontece quando a gente vai lá e faz exercício? Vamos supor que a gente fez exercício nesse momento aqui. Então, de manhãzinha, comemos nossa primeira refeição com proteína, ficamos negativo, fizemos exercício, depois eu vou oferecer proteína de novo para esse paciente. Eu vou perceber aqui, na hora que eu fizer o teste para ver o quanto que ele reteve dessa proteína que eu ofereci para ele, eu percebo que ele acaba retendo um pouquinho a mais. Ele pega e vai além dos 20 gramas. Ele passa a consumir a reter até 25 gramas de proteína. Aumenta a capacidade de retenção de proteína. Nosso corpo usa mais proteína, cobra uma taxinha extra aqui de 5 gramas para essa reconstrução do tecido muscular. Porque o tecido muscular é como se fosse qualquer outro tipo de tecido, ele precisa ser regenerado. A proteína é a partezinha que vai ser usada para poder cicatrizar nosso tecido muscular, porque durante o exercício a gente cria como se fosse um pequeno dano no músculo ali, uma micro ruptura e pequenos espaços ficam abertos ali, precisam ser preenchidos com proteína. Então, aqui logo depois do exercício fica aumentado, só que daí todo mundo já pensa, então são 25 gramas depois do exercício, se eu tomar uma dose de whey, tem mais ou menos isso, ou comer um filé de frango, tá sanado o problema. Não, não é bem assim. Pensa que o músculo é um tecido como qualquer outro e vamos comparar, fazer analogia com um corte na pele que você faz. Imagina se você fez um cortezinho na pele, não é assim, você toma uma dose de whey e vê aquele corte se regenerando. Não, isso leva 2 dias para cicatrizar. É a mesma coisa que o seu tecido muscular. Ele leva um tempo até se recuperar, até ser cicatrizado. Então mesmo dando 25 gramas de proteína aqui, 2 refeições depois, o seu corpo ainda está retendo mais proteína, ainda está usando, por exemplo, 24,5. 3 refeições depois, lá de noite, no jantar, mesmo você tendo treinado de manhã, teu corpo ainda está retendo proteína mais do que o normal. Tipo, por exemplo, 24 gramas. Isso fica aumentado por 48 horas, em média. Que são 2 dias para ter essa recuperação completa. Então, o que vai ditar se você se adaptou 100% ao exercício ou não, se você desenvolveu, você deixou de perder massa magra,
ou você construiu massa magra, construiu tecido muscular, é a hora que a gente parar para olhar para esse gráfico aqui como se fosse um balanço de fluxo de caixa de empresa e ver se você ficou mais tempo construindo no positivo ou se você passou mais tempo no balanço negativo, no saldo negativo aqui, ficou mais tempo devendo, quebrando proteína. Então se você ficou mais tempo quebrando, você perdeu massa magra. Como é que a gente otimiza isso? Como é que a gente tem certeza de que você acabou retendo massa magra e não quebrando massa magra? Para ter garantia disso, a gente fala em 4 até 4 shots são possíveis no dia. Seria um café da manhã, um almoço, talvez um lanche da tarde e um jantar. Ou não consome proteína no lanche da tarde, consome na ceia. Seria mais ou menos isso para um praticante de atividade física, principalmente. Outra base de cálculo que a gente usa também para poder pensar quanto de proteína que o paciente deve consumir, principalmente para aquele que está se exercitando, que está fazendo tanto exercício de força quanto aeróbio, a gente faz uma quantidade, a gente calcula a quantidade de proteína em gramas para o seu quilo de peso, o seu peso de massa magra. Então, por exemplo, vamos arredondar aqui, mas vamos falar num cara de 100 quilos. Um cara de 100 quilos que tem 20% de gordura. Então esse cara tem 80 quilos de massa magra, de peso magro. Então a partir desse peso magro, a gente vê as quantidades de proteína que ele precisa. Esse cara precisaria em torno de 2 gramas de proteína por quilo de peso dele. Então, 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então seria 2 vezes 80. Isso daria um total de 160 gramas de proteína por dia. Então pensando que ele vai usar no máximo até uns 25 gramas de proteína, não adianta nada dar 2 refeições com 80 gramas de proteína para ele. Eu teria que dar aqui de uma forma fracionada. Então seria lá em torno de 5 refeições, 6 refeições por dia de uma forma fracionada. Isso é uma forma também que a gente tem de calcular a quantidade de proteína para quem faz exercício. Para quem não faz exercício, os guias alimentares falam de 0,8 gramas por quilo de peso até 1,2. Mas vamos lembrar, pessoal, que não fazer exercício não é legal. Não vamos ser sedentário, que sedentário não é a ideia aqui. Bom, agora que vocês entenderam, então, a quantidade de proteína, o tanto de proteína que vocês devem consumir, que é o tanto que, na verdade, nós, nutricionistas, calculamos para vocês, que é o que eu vou salientar desde já, que é interessante, na verdade, você buscar um nutricionista, você buscar esse tratamento individualizado para que ele pense nas suas necessidades. Aqui eu estou só tentando dar um norte, mas sabendo então dessas quantidades, tanto que a gente precisa de proteína, uma pergunta que eu escuto muito no meu consultório depois que eu explico isso é: então proteína é tudo a mesma coisa? Onde que eu vou encontrar essas proteínas? Qual que é a melhor fonte de proteína nesse sentido? Proteína é tudo igual? Não, então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que muitas vezes os alimentos fonte de proteína, principalmente os alimentos fonte de proteína animal, muitas vezes estão associados à gordura. Então a gente tem que tomar cuidado para ver se essa quantidade de gordura que está associada a essa proteína cabe ou não na dieta também. A gente tem que contabilizar isso. Então muitos exemplos que a gente tem de proteína, de alimentos fonte de proteína, também tem gordura. Por exemplo, o ovo, ele tem a gema do ovo. A gente vê que a gordura do ovo, da gema do ovo não faz mal, mas pode desequilibrar sim a dieta. A gente vê que a clara é só proteína e a gema tem um pouco de gordura. Até que ponto que vale a pena separar a clara da gema ou não? São coisas que a gente tem que pensar também. Então, por exemplo, cortes que você pega de animais, por exemplo, de frango, a gente vê que a sobrecoxa ela tem mais gordura, não só na pele, mas também intrínseca à musculatura ali. A própria musculatura tem mais gordura, é diferente do peito do frango, que é uma carne bem mais magra. Determinados tipos de peixe diferentes. A gente pega, por exemplo, o St. Peter, a famosa vulga tilápia, ela tem um pouco menos de gordura, ou quase zero gordura comparado a um salmão, que é um peixe mais gorduroso. Tudo isso varia muito em relação ao alimento fonte de proteína, se ele tem ou não gordura. Se pensar em proteína vegetal, que vegetais que tem proteína ali que vão ter menos carboidrato associado? Os vegetais o problema já nem tanto a gordura associada, mas mais o carboidrato associado. Então você pega, não, legal, então o arroz tem proteína? Tem uma quantidade de proteína ali, em torno de 5 gramas por cada 100 dele, mas e o restante que é carboidrato? Ele tem 20 gramas de carboidrato. Então a gente tem que pensar nisso também. E outro fator, quando a gente vai entrar principalmente nessa questão de proteína vegetal ou proteína animal, vamos pensar o seguinte, que uma proteína, muitas vezes, ela vai faltar um outro aminoácido. O que é isso? Uma proteína ela é feita de uma cadeia de aminoácidos, são diferentes tipos de aminoácidos diferentes, são partes menores da proteína que são diferentes. O que acontece? Nosso corpo, quando a gente come proteína, ele vai quebrar esse aminoácido, vai fragmentar essa proteína e depois construir do jeito que ele quiser aquela proteína. E alguns aminoácidos desses, nosso corpo constrói, e outros é o que a gente chama de aminoácidos essenciais. São aminoácidos que a gente só consegue através da alimentação. Então, às vezes, para construir um cabelo, para construir um músculo, ele vai usar uma parte desses aminoácidos essenciais. Se não tiver bem sendo vindo da dieta, se você não tiver consumido bem esses aminoácidos essenciais,
vai ficar impedida essa construção dessa proteína específica que o seu corpo está pensando em fazer para você ali naquele momento. Aí que está a questão. Os alimentos fonte de proteína que têm uma boa distribuição desses aminoácidos essenciais são aquelas fontes de proteínas que são mais parecidas com a nossa proteína. Qual que seria então a proteína mais perfeita de todas? Seria outro humano. Então vamos se tornar canibal? Não, não é isso. Vamos pensar talvez na segunda alternativa, um alimento também que tem uma proteína muito boa, que o nosso corpo usa muito bem. Seria o leite materno, mas agora já está todo mundo mais crescido, também não é uma boa alternativa. Então onde que a gente pode recorrer? Aí vem a proteína animal. Por mais que eu respeite o vegetarianismo, a gente pode viver bem sendo vegetariano, mas inegavelmente a ciência mostra que a proteína animal é a melhor proteína em matéria de valor biológico, a melhor distribuição de aminoácidos acaba sendo a proteína animal. Então assim, de carnes ou de derivados ali do leite ou até de ovos, são proteínas que são mais precisas que a nossa proteína, nossas proteínas do nosso corpo. Então são proteínas livres de carboidrato e que tem esse conjunto de aminoácidos perfeito do jeito que o nosso corpo precisa. Pensando nas proteínas de origem vegetal, uma vez ou outra pode faltar um ou outro desses aminoácidos essenciais. Só que daí o que a gente faz, muitas vezes quando o paciente, para a gente conseguir uma proteína legal por parte vegetal, é associar diferentes tipos, por exemplo, de grãos. Então se a gente fizer um arroz com feijão, que é o bom e velho exemplo que todo brasileiro consome, o feijão tem determinados aminoácidos, mas que vão faltar alguns ali que você encontra no arroz. Um com o outro acaba se completando, acaba dando uma proteína completa, muitas vezes até que se assemelha e chega ao nível de uma proteína animal ali. Finalizando esse bloco só, uma observação que eu gostaria de fazer é que às vezes a gente vê prescrições de nutricionista que vão dar muito além daquela quantidade de proteína que eu expliquei aqui para vocês. Então o nutricionista passou 200 gramas de frango, às vezes 150 gramas de frango, passou proteína a mais. Isso é prejudicial? Ele está errando? Não necessariamente. A gente tem que lembrar que a proteína também tem outras funções. Assim como o carboidrato e a gordura, os alimentos fontes de proteína também carregam outras substâncias importantes que o seu nutricionista ali pode estar levando em consideração. Então, por exemplo, a creatina é uma substânciazinha que a gente usa principalmente na carne. Então, o seu nutricionista pode estar passando uma quantidade um pouquinho maior de carne, não só pela questão da proteína em si, mas também por causa desse nutriente. Ou até ferro, outros nutrientes que vão ter ali na carne. Então, isso tudo a gente tem que contabilizar. Outro ponto importante do consumo de proteína é a questão da saciedade. Então, às vezes, o seu nutricionista está passando um pouco mais de proteína, não porque ele quer ter uma construção muscular otimizada, não, porque proteína vai trazer mais saciedade. Eu costumo falar, a ciência fala, na verdade, a gente aprende isso na faculdade, os carboidratos têm uma função de saciedade mais expressa, mais aguda, já para matar a fome ali no momento. Proteína vai ter a médio prazo e gordura vai estender essa digestão, essa saciedade a longo prazo. Então é importante também a proteína para a questão de saciedade. Então no processo de emagrecimento, às vezes é interessante colocar um pouco mais de proteína também. O problema quando eu falo tudo isso e acabo trazendo todos esses benefícios da proteína, quando eu explico todos esses benefícios da proteína, o paciente já pensa, então eu vou comer só proteína e deletar todo o resto. Então vamos lá, vamos lembrar o que eu falei em carboidrato e o que eu falei em gordura, que esses alimentos também são importantes para poder carregar outros nutrientes anexos ali. Não é só, a gente está falando só do macronutriente em si, só gordura, só carboidrato. Não, os alimentos fonte de carboidrato também são fonte de vitaminas e também são transportadores de outras substâncias ali importantíssimas. Mesma coisa com a gordura. Então, no final das contas, a chave está no equilíbrio, que é o ponto que a gente vai tratar no nosso próximo vídeo, que é o vídeo final. Até lá, galera!